Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre margem de lucro ideal para trabalhar com o Mercado Livre ou qualquer outro marketplace, tá? Aqui eu costumo usar o Mercado Livre como referência, mas isso se aplica a tudo que você vá vender na internet, seja no seu e-commerce, seja na Americanas, na Magalu, enfim, qualquer outro marketplace, beleza? Vocês sabem que eu coloquei aquela série de perguntas, de sugestões para os vídeos do YouTube, ou seja, eu vou gravar aquilo que os meus seguidores lá no Instagram querem saber mais, querem que eu aprofunde um pouco mais o assunto, tá? Esse é o meu Instagram, então me segue lá, é @odiegoRosa, beleza? E aí, quando eu colocar caixinhas de perguntas que eu coloco diariamente, você tira sua dúvida lá também, você dá sugestões para eu aprofundar num vídeo aqui no YouTube, beleza? E vai ser bem interessante. Então vamos lá. Essa é uma dúvida muito recorrente que eu recebo porque o pessoal que está começando a vender no Mercado Livre, começando a vender na internet, elas não fazem ideia do quanto ganhar, o quanto que é saudável começar, né? Qual que é a margem de lucro ideal para aquele cara que está dando os primeiros passos, quanto que ele deve ganhar, sei lá, 5%, 10%, 30%, 50%. Muitas vezes isso embaralha a cabeça do cara e ele não sabe nem por onde começar, ele não sabe nem dar o primeiro passo porque ele fica esbarrado na tal margem de lucro, né? Fala, pô, enquanto não der 100% de markup, eu não vou vender. Então é mais ou menos assim, o pessoal tem dúvida se 5% é uma margem boa, se não é, se 10% é uma margem boa. Então vamos lá, galera. Nesse vídeo eu vou explicar pra você o que acontece com o cara que tá começando, o que acontece com o intermediário, o que acontece com o avançado, por que você não consegue ter a mesma margem do cara que já vende no Mercado Livre há anos, que já tem um bom relacionamento com um fornecedor, tá? Primeira coisa, se você é um cara que fabrica, eu só quero deixar isso claro antes pra gente poder entrar na outra pauta. Se você é um cara que fabrica, normalmente você tem margens de lucro mais elevadas. Quando eu comecei o meu negócio no Mercado Livre, há praticamente 12 anos atrás, eu comecei como fabricante, fabriquei até o final de 2020, aonde em 2001 eu fiz a venda da minha empresa fábrica, né, e trabalho só com produtos importados hoje. E agora também alguns produtos nacionais. Mas a fábrica, ela tem um lucro muito grande. Por quê? Porque você detém ali os meios de produção, né, no meu caso, eu fazia pintura, eu fazia solda, eu fazia embalagem, eu fazia praticamente tudo que envolvia a confecção daquela peça. Então, consequentemente, eu não terceirizava nada e todos os processos da empresa saíam mais barato, né? Porque você tem a mão de obra envolvida, é claro. Pô, a gente fala de fabricação, você tem custo de funcionário, de galpão, de maquinário, obviamente isso não deve ser ignorado, né? E eu não comecei com tudo isso, eu comecei com uma furadeira. E aí a gente foi aumentando, crescendo, comprei um torno mecânico, um torno CNC, uma pintura eletrostática, um corte a plasma e assim por diante. Eu tive várias e várias máquinas na minha empresa, tá? E sempre tentando fazer tudo na empresa, ser autossuficiente, para não terceirizar e para ter um custo de produção muito baixo. Mas desde quando eu comecei, o meu custo sempre foi muito baixo e, consequentemente, o lucro muito alto, né? Então, quem fabrica, seja você uma confecção, uma marcenaria, uma metalúrgica, uma serralheria, você tem várias opções de produtos que você pode começar. Inclusive, se você não faz ideia, às vezes você tem um tio que fabrica, um irmão, seu pai, entra no Pinterest, né? Pega o tipo de material que ele fabrica e procura produtos similares no Pinterest. Você pode ter certeza que você vai ter muita ideia para fabricar e pode pesquisar no Mercado Livre, beleza? Antes da gente continuar, galera, não se esqueçam, eu falo para vocês, mas vocês nunca fazem, porque eu vou ver aqui a taxa de curtida, não dá nem 10%, vocês estão de sacanagem mesmo, né? Todo dia gravando vídeo pra vocês não dar um clique que não dura um segundo, tá? Então vamos me ajudar agora, vamos ver se a gente bate exatamente o número de views com o número de clique. Eu duvido, mas vamos tentar, não custa nada, né? Para aí agora, já dá um joinha, porque você sabe que o conteúdo aqui é bom, é verdadeiro. Dá um joinha e se inscreve no canal se você não tá inscrito, beleza? Se você não tá logado, larga de ser preguiçoso, é só logar com a sua conta do Google e se inscrever no canal, beleza? Vamos continuar. Então vamos voltar para outra pauta aqui do vídeo. A margem de lucro, normalmente ela é muito relativa, né? Dependendo do produto, você tem uma margem maior ou tem uma margem menor, dependendo da saída daquele produto, né, de quão recorrente ele é. Normalmente, produtos que são menos recorrentes e eles têm um ticket mais elevado, ou seja, o custo do produto para você comprar no fornecedor é muito alto, digamos um produto de R$400, você tá vendendo uma máquina, uma esmerilhadeira, digamos assim. Você não vai vender uma esmerilhadeira todo dia, né? Você vai vender ali, sei lá, 2, 3 por semana. Só que a esmerilhadeira, normalmente você compra ela por 400, um exemplo, tá? E você vai ganhar de markup 50%, 200
R$200. A gente sempre vai tratar a margem do lucro aqui como markup, que é sempre em cima do custo do produto. Então, quando eu falar uma margem de 50% num produto de 400, a gente tá falando de R$200, tá? Eu prefiro tratar como markup porque, como a gente não sabe a taxa específica do Mercado Livre, a comissão dependendo da categoria, não sabe a sua alíquota de imposto, é muito mais fácil para quem tá começando colocar a margem em cima do custo do produto. Então, se você paga R$10 no produto e você quer ganhar 30%, você vai ganhar R$3, ou seja, vai entrar livre na sua mão 13, 10 referente ao custo do produto e 3 referente ao lucro, tá? O lucro líquido que você vai ter daquela venda ali. Então, como eu falei, é muito relativo, tá? Para produtos de tickets mais baixos, até R$50, R$70, a gente tende a ter uma margem de lucro mais espremida, tá? Uma margem ali, um markup de 10%, de 5% em muitos casos, de 15%, né? Na minha empresa, por exemplo, eu tenho produtos que nós temos margens, markups de 10% até markups de 200, 300%. O importante é que ao longo do período que você trabalha com o Mercado Livre, você englobar vários tipos de produtos, vários SKUs no seu portfólio, com margens diferentes. E aí você traz isso para uma média, né? Você cata o que você vendeu de cada produto e você faz uma média. Se a sua média ficar em torno de 20%, 30%, para mim eu considero uma margem boa, principalmente para quem vende no Simples Nacional, tá? Você deve ficar atento a um fator também. Muitas vezes você pega um concorrente no Mercado Livre e ele tá vendendo um produto X, tá? Ele tá vendendo um produto X aqui por R$40 e você compra no seu fornecedor por um preço, sei lá, por R$20. Você fala, pô, Diego, mas esse cara tá vendendo muito barato no Mercado Livre. Se eu for colocar o preço que ele tá trabalhando, a minha margem vai ser de 3%, de 5%. Mas a questão é, não quer dizer que aquele cara lá específico ganha 5%. Provavelmente ele ganha 10, 15, 20. O que acontece é que ele já vende há mais tempo que você no Mercado Livre, ele já tem relacionamento com o fornecedor, ele já compra num volume maior, consequentemente o custo dele é mais baixo que o seu. Então, se você paga 20 no seu fornecedor, é bem provável que ele pague 10, ele pague 12, 13 reais, porque ele tem esse vínculo, ele consegue negociar preços melhores. Então, ele consegue trabalhar com um preço mais baixo e ter uma margem muito maior do que você trabalhando com o mesmo preço. Então, quando alguém, um iniciante, chega pra mim no Instagram e fala assim, pô, Diego, comecei a vender agora, tem uma margem de 5%, tá bom pra começar? Eu sempre respondo assim, você que tá começando agora, principalmente com baixo capital pra começar, digamos assim, R$500, R$1.000, R$2.000, é um baixo valor, você não pode querer ter margens muito maiores do que isso, porque você ainda não tem poder de compra nem pra comprar uma caixa fechada de um fornecedor. Uma caixa com 300 peças você não tem, porque uma caixa custaria R$3.000, R$4.000. Então, pra você chegar ao ponto de negociar preços muito melhores para que sua margem suba, você precisa comprar 5, 10, 15, 20 caixas com um fornecedor, tá? Só para você ter uma ideia, eu tenho um fornecedor importador aqui no Brasil que a gente gasta com ele em torno de 200 a 300 mil reais por semana. Então, obviamente, que o preço que eu tenho com esse fornecedor, se você chegar lá e falar, cara, ó, o Diego compra esse produto aqui, eu quero pagar igual ele. Falar, não tem como. Ele compra uma quantidade muito maior que você. Então, sai mais barato você comprar de mim do que comprar do cara, porque você não tem preço para vender. É justamente por isso que eu tenho o meu centro de distribuição do Escalada, né? Para quem é aluno do Escalada, vocês compram o produto de mim. Se você tentar comprar no mesmo fornecedor que eu compro, você não consegue o preço que você consegue no CD. Justamente porque o volume que eu compro é muito alto, tá bom? Sem contar os produtos que eu importo e tudo mais. Mas voltando aqui pro tema do vídeo. Por isso que eu falo que é muito relativo, que demanda tempo, demanda relacionamento. Conforme você vai crescendo no Mercado Livre, esse seu markup ele tende a ser cada vez maior, porque você consegue aumentar o seu poder de compra. Muitas vezes você tem um valor aí, um saldo, e você fala, eu tenho um produto X, que é um produto muito campeão, que eu vendo ele pra caramba e eu quero trazer só esse produto da China. Aí você tem 20, 30 mil reais, entra em contato lá com a Cartago Comex e fala, pô, quero fazer uma importação com vocês. Faz uma cotação pra mim, tá? Muitas vezes você paga no seu fornecedor aqui 15 reais e você recebe na sua mão por 8 reais numa simplificada. Mas por quê? Porque você trouxe da China gastando 30 mil reais numa importação simplificada. Ou 60, 70 mil reais numa importação compartilhada, tá? Então é basicamente isso, galera. Pra quem tá começando, você tendo um markup ali de 5, de 10% que seja, não é muito pesado. Qualquer lucro que você tenha, já descontando taxas do Mercado Livre, impostos, embalagem, custo fixo, você descontando tudo isso e sobrando pra você qualquer margem, pra você que tá começando já vale a pena. Porque você tá aprendendo a trabalhar com a plataforma, você tá passando por aquela curva da aprendizagem, né, que leva um tempo até você se familiarizar com aquilo e falar, cara,
hoje eu domino o Mercado Livre, hoje eu sei tudo que é pra fazer. Então, nesse período de aprendizagem, o mais importante é você aprender a trabalhar com a plataforma do que necessariamente ganhar muito dinheiro, porque isso vai acontecer com o tempo. Ninguém começa no Mercado Livre e estoura de ganhar dinheiro, a não ser guru vendedor de curso que vende essa ideia pra você. Mas a realidade do empreendedor mesmo não é assim que funciona. Não tem como ganhar dinheiro do jeito que algumas pessoas acham que ganha. Você começa devagar, se relaciona, compra num valor de custo um pouco mais alto, tem uma margem menor e você vai negociando isso. As oportunidades vão surgindo com o passar do tempo. Então, pô, às vezes você tá lá num grupo de networking, por exemplo, do Escalada, tá? Eu tenho um grupo de networking lá. Você tá conversando com um aluno ou de repente um cara vem, faz uma amizade com você e solta um fornecedor que ele compra em São Paulo. Então, um produto que você pagava 30, você achou no fornecedor por 24. Você fala, caramba, cara, são R$6 a mais no bolso. R$6 em cima do markup, né? Então, você já tem uma margem maior. Então, conforme você vai aprendendo, se relacionando, vendendo no Mercado Livre, e esse aumento de margem de lucro líquido, ele é consequência. Ele é consequência, tá? Então, não cheguem vocês falando, pô, mas eu vi o Diego falando que ele só importa se a margem dele for acima de 100% de markup, né? Ou seja, eu paguei 10, eu tenho que ganhar no mínimo 10 em cima da venda, né? Eu tenho que ficar com 20 no meu bolso, que é 10 de custo e 10 de lucro. Sim, eu geralmente, quando eu trago container, eu busco produtos que eu consiga ter um markup de mais de 100%. Isso é óbvio, né? Cara, já que você corre um risco muito alto, você vai trazer um container, você coloca 400, 500 mil reais na mão do chinês e você não tem, assim, o cara pode simplesmente te bloquear no WeChat. Isso vai fazer o quê, né? Então você corre um risco muito grande. Então, para correr esse risco, né, o bônus ele tem que ser alto. Então, eu busco produtos onde eu tenho uma margem de lucro muito maior. Mas isso é devido à pesquisa de mercado que eu faço, a análise de talvez semanas pesquisando produto, negociando com o fornecedor e etc, né? Então, tem vários pontos aí que vai fazer você ter uma margem de lucro maior no futuro. E a importação não é do jeito que eu falei aqui, tá, galera? Eu falei que existe um risco, mas esse risco ele é totalmente calculado quando você tá fazendo com uma empresa de Comex, com um despachante aduaneiro, que ele vai fazer a pesquisa da empresa que você tá comprando, ele manda um agente visitar aquela fábrica ou visitar aquela trading lá na China, tá? Tudo isso é averiguado antes de comprar. Mas mesmo assim não dá pra negligenciar que algum risco exista, tá? Não dá. Até porque, pô, a China passou por um novo lockdown aí. Numa dessa você tá com dinheiro lá na China e entra em lockdown, obrigando a fechar a fábrica, os funcionários não podem trabalhar, você não vai receber seu produto também. Então o risco sempre vai existir, né, galera? Em todo canto vai ter risco. Eu sei que esse vídeo fugiu um pouco do tema que a gente falou, mas tudo que eu falei aqui faz parte do contexto para você entender que se você é iniciante, qualquer margem de lucro já é vantajosa. O importante é que você tenha muitos SKUs no seu portfólio, né? SKUs é um produto diferente do outro, né? Que você tenha uma oferta maior, digamos 10, 15, 20 produtos. Um vende menos porque o ticket dele é mais alto, mas o markup é de 200%. O outro markup é de 20, o outro markup é de 5, o outro markup é de 30. Então você tem os curva A, os curva B, os curva C. Só que o importante é que quando você soma essas vendas do mês e você divide para ter a média de markup, a sua média ela tem que ser sempre cada vez mais elevada, conforme você negocia e conforme você cresce a sua empresa, beleza? Então é isso aí. Se quiserem deixar algum comentário, não sei se ficou muito técnico, muito complicado, mas deixa aqui nos comentários para eu saber o que você achou. Se inscreve no canal, curte o vídeo e ativa o sininho para os próximos vídeos, tá? Tamo junto, até o próximo vídeo.